Salve, salve, meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast, @pod.rms. Eu sou Alex Figueiredo, MS, claro, na nossa nave-mãe Mídia Max, sempre trazendo para vocês talentos maravilhosos do nosso Mato Grosso do Céu, do Sul. E hoje eu tenho aqui nos nossos estúdios esse talento, ex-aluno, olha só como que o tempo nos remete justamente a boas lembranças, e ele lembrou de mim, graças a Deus. Meu querido Gessé Macedo, seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios. E a gente vai conversar, antes de conversar sobre a peça teatral que você veio divulgar, a questão da língua brasileira de sinais. Você falou para mim agora há pouco que cada região, cada país tem uma língua própria, tem um alfabeto próprio. Como é que é essa dinâmica e por que tão especial? A gente tem que observar que agora você vai estar falando sobre teatro com Libras. Como é que é isso? Boa tarde. Então, cada país tem sua língua, porque eu sempre gosto de comentar e fazer as pessoas observar e que há muito tempo atrás, 30 anos atrás, não tinha tanta tecnologia, tanta disponibilidade nessa questão da internet, dessa globalização. Então, a comunidade surda são a minoria, então eles ficavam exclusos, ficavam em determinada região, então não tinha contato tão distante assim para se comunicar e universalizar essa questão da língua. Então, por isso que a língua ela é derivada de uma língua falada local. E assim como, já desmascarando que não é universal, tem a questão do regionalismo, como se fosse um sotaque. Então, realmente, cada língua de a Libras, a língua brasileira de sinais, dentro do Brasil também. No Rio de Janeiro eles falam um pouco diferente. Então, é como se fosse... É como assim, Mato Grosso do Sul, então tem o seu uai diferente do uai do mineiro? Com certeza, tem sim. E, por exemplo, como é que você hoje, na sua experiência, apresenta comigo lá MS ao vivo, você traz essa energia dessa comunicação, dessa língua, para uma pessoa, por exemplo, que às vezes está no ambiente dela, mas convivendo com toda uma sociedade. Como é que é essa alegria para você? Por exemplo, às vezes eu acompanhei você lá no J Quest, eu estava apresentando e vocês vibrando e as pessoas que estavam lá, surdas, mudas às vezes também, né, elas estavam lá interagindo completamente. Como é que é isso? Então, vem da proposta de se colocar no lugar do outro, de ter essa empatia, e vem a questão da inclusão. Então, por isso, eu desde depois do meu colegial, entrei no curso, me aperfeiçoei, estava sempre preparado para o mercado de trabalho, querendo ou não, mas meu foco primeiro era sempre, nossa, como é se comunicar com as mãos, como é levar essa língua, como é ser os olhos e ouvidos dessas pessoas. Então, quando eu entrei em sala de aula, porque a gente começa sempre em sala de aula mesmo, principalmente aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e aí veio essa questão de despertar para a arte, para a cultura, que também já leva um outro significado, que a gente tem que ter esse jogo de cintura, temos que ter, passar, transmitir, jogar, trabalhar mais com o corpo, o que o artista está cantando, está no palco, tá intensificando, então intensificar mais isso no corpo e descarregar isso e passar, transmitir o que está sendo passado de fato vindo daquele artista. Olha que legal. E, por exemplo, eu vejo que hoje, aqui em Mato Grosso do Sul, está se democratizando a utilização de Libras, né? Por exemplo, dentro de todas as partes públicas, grandes eventos, vai chegar um tempo em que qualquer evento cultural de toda espécie, de toda imaginação, terá essa questão da Libras presente. Como que é essa evolução? Como é que aconteceu isso para você, por exemplo? Você identifica uma maior evolução pós-pandemia, antes? Como é que chegou isso aqui em Mato Grosso do Sul para você? Então, eu percebi após a pandemia, né? Antes estava assim, engatinhando, mas veio aquele boom, acredito eu, com a Lei Paulo Gustavo, e as outras leis foram aderindo, a Rouanet, a FIC, FEMIC. Então, é obrigatório estar nesses espaços. Tem a Lei 10.098, que é municipal, que exige que nesses espaços públicos, seja eventos, shows, que estejam a presença da acessibilidade, não só da Libras, mas para pessoa cega também, audiodescrição, mas como, né, o foco aqui é a Libras, a gente vai falar mais dela. Então, começou com o advento da pandemia, que eu senti que para as pessoas ficarem, né, exclusas, precisar ficar em casa, teve essas estratégias, meu Deus, os trabalhos remotos, vamos colocar acessibilidade na janela, e aí veio, hoje tem a norma BNT para ter a janela específica, o seu tamanho, então tudo foi se adequando com o advento da pandemia, mas que para melhor, que hoje eu percebo que tem uma visibilidade muito grande e que todo mundo já se fala, né? Já pensa, nossa, vamos pensar na comunidade surda, vamos colocar e preparar o ambiente para que possa disponibilizar esse trabalho. E eu acho bonito, por exemplo,
Comunidade surda, onde no Brasil hoje tem mais presença da comunidade? Como é que ela está estruturada hoje aqui? Por exemplo, eu sei que aqui tem alguns institutos maravilhosos, né? Então, mandar um beijo para a Lorivanda, para a galerinha toda que está no SMAC também, tem muita coisa acontecendo, né? Agora, nessa brincadeira tua, de você, sabe, se sentir alegre fazendo esse trabalho acontecer, dá remuneração, ganha dinheiro com isso? Porque tem gente que acha que não, é tudo caridade, né? Aí não quer pagar nada. Às vezes até hoje tem essa questão assim, não, 0,800, mas a gente tem que se posicionar porque existe, a nível nacional tem a FEBRAPIOS, a Federação de Tradutores e Intérpretes, a nível nacional que existe essa tabela de honorários pra gente se basear. Então isso é bem importante porque precisa, e tem pra tudo, assim, pra toda educação, jurídico, pra live, trabalhos noturnos, então tudo já tem especificadinho certinho, e aí vai da proposta também daquela pessoa, daquela empresa que vem nos procurar e fala, o meu projeto foi tanto, então temos que dividir, não só para a questão da Libras, mas para as outras áreas, audiovisual, vem a legenda, vem a questão da audiodescrição, então a iluminação, então tudo é adequado para a questão da pessoa com deficiência. Ai, que massa! E, por exemplo, você estava falando de Curitiba, né? Tem um grupo de teatro lá que é justamente específico de surdos para surdos. Como é que é essa história? Isso, é que eu estava conversando com ele, que como eu estou pesquisando e amo estar mais na área artística, né, quiçá também na questão da educação, mas como eu estou me elaborando, me especializando para a área artística como tradutor e intérprete, a gente começa a buscar e ter contatos também lá fora, né, de outros estados. E aí, fazendo essa pesquisa, o auge mesmo, que eu estava falando para ele, é em Curitiba. E Curitiba tem uma companhia só de surdos, então eu acho que está muito mais equipado, muito mais estruturado, porque tem projetos sendo feito muito para eles, no qual eles são protagonistas, eles que são assessores, eles que estão mais à frente dessa questão cultural, estão mais em cena mesmo em relação aos outros estados. O Gessé, mas assim, eu vejo que hoje essa evolução é fato, e por exemplo, às vezes eu vejo, quando é um evento muito grande, né, você compartilha esse momento com outra intérprete. Tem tempo de limite? Como é que é essa dinâmica? Porque eu vejo que às vezes você está lá finalizando, que você está finalizando, você já olha, já vem, ela fecha aqui e abre de novo e começa a fazer. Eu acho muito massa, muito legal, velho. Então, desde sempre que eu entrei nessa área, nesse ambiente, sempre foi relatada essa questão do revezamento. E ficou e entrou realmente para a lei, né, para o artigo, que depois de 1 hora ou entre 1 hora, dependendo do que for a contratação, do que a gente for fazer, se tiver muitas falas, já tem que ter 2 pessoas, se não 3, dependendo de quantas horas ficar no evento ou no festival. Então, a gente tem que ter essa troca. E é uma negociação, ou é de 15 em 15 minutos, ou de 20 em 20. Quando é show, só para título de conhecimento, a gente dá uma negociação, por exemplo, depois de 3 ou de 4 músicas, a outra pessoa entra. E só para complementar, é porque estamos começando aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas para fora existe já o trator intérprete de Libras, que é uma pessoa surda, que aí já é um outro rolê, é uma coisa assim para festivais grandes, e o que eu acho incrível também, dá essa oportunidade para pessoa surda também estar sendo intérprete naquele momento de show, naquela coisa. Já chegou. E como que é isso? Agora eu buguei minha cabeça. Porque, por exemplo, ela não vai precisar de um intérprete para ela interpretar? Ou tem alguma tecnologia que facilita isso? Ou tem já um cronograma para isso, um treinamento específico? Então, quando vem a questão de shows, de coisas musicais, a gente pega o repertório antes e vai estudando a letra. Por isso que existe a nomenclatura completa. Tradutor e intérprete de Libras, porque a gente transpõe, né, a gente traduz do português para Libras. Porque a Libras, por ser a segunda língua reconhecida no Brasil, ela tem sua gramática e sua estrutura totalmente diferente do português. Então, por isso que precisa dessa questão da tradução. Então, a gente pegando o repertório antes, conversando, vamos colocar no caso agora, da pessoa surda, a gente tem esse estudo antes, e quando tem o show, começar o show, realmente existe o outro intérprete que fica apenas para esse surdo, para passar, não é uma cola, mas é aquela ajuda linguística para poder o surdo, eu estudei, então vou pegar, absorver e vou, porque eu acredito assim, eu sempre, só para complementar, eu sempre achei que, na minha opinião, Gessé,
desde quando comecei, que o fato de se comunicar com as mãos é incrível. Então, a junta com a arte fica mais artístico, fica uma coisa muito bonita de se ver. Então, e cada pessoa tem um jeito de falar e de se expressar. Então, a gente passa o macete, dá aquela ajuda, aquele empurrãozinho, e aí a pessoa surda ou ouvinte que está lá no show, vendo de longe, sendo ajudada, ela vai fazer do jeito dela. Eu peguei que ele está querendo dizer isso, mas eu vou fazer do meu jeito, porque cada um tem o seu jeito mesmo. É que nem em inglês, né? Você vai fazendo, o professor dá uma frase, você fala aí 5 vezes totalmente diferente. E é sempre assim. Que massa! Por exemplo, se me permite, né? A gente fazer um intérprete aqui agora. Por exemplo, se eu fosse fazer a minha abertura de novo, como é que você faria? Eu falo, você estuda, ou eu falo e você vai fazendo simultaneamente? Não, nesse caso eu faço simultaneamente. Então você vai falando e aí eu simultaneamente eu vou... Marquinhos, a gente pode fazer essa simulação aqui, essa interpretação maravilhosa. Então vamos aqui, ó. Digamos que começou de novo, vamos lá. Salve, salve, meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast, @pod.rms. Eu sou Alex Figueiredo MS, nessa nossa nave-mãe Mídia Max. Ha, moleque! Maravilhoso. Cara, e é muito rápido. Como que essa velocidade que você tem, evidentemente, é o trabalho, né? Esse trabalho é maravilhoso. Mas é muito rápido, é quase que simultaneamente. Então, é quase que simultaneamente, mas nos estudos diz que tem um tal de lag time, que a gente dá 2 a 3 segundos para você absorver, traduzir e já passar, mas então é muito rápido. Depende também do palestrante, ou do cantor, ou da música, sei lá o que a gente tem que intensificar ou não. Se a pessoa tá falando devagarzinho, a gente faz devagarzinho. Se fazer mais rápido, se tá agressiva, se tá alegre, a gente vai incorporando conforme a pessoa. Sério, eu fico imaginando às vezes vocês numa batalha de rap, às vezes rapaz, deve ser um desafio danado. Nossa, eu sou bastante. É mesmo? E você teve que fazer já isso, né? Eu tive que fazer. Eu lembro que você fez uma aí, por exemplo. Agora, no teatro, como que é essa novidade para você? Você interpretar, né, fazer parte do elenco de uma peça e também fazer a interpretação Libras. Como que é esse processo para você hoje? Então, dá pra gente já começar a contar da primeira experiência que tô tendo e que a gente vai falar logo mais. Essa oportunidade que eu tive o ano passado eu comecei teatro e aqui em Campo Grande e justamente, pode não parecer, mas eu sou tímido e aí era pra quebrar mais ainda. Eu falei, cara, eu amo o que eu faço, gosto de estar em palco, gosto de estar em show, gosto de ver essa energia, mas eu acho que eu preciso me soltar mais. Eu falei, por que não, né? Fazer um teatro, por que não? Vamos ver, vamos se descobrir. Então eu comecei fazendo teatro livre, no qual a gente se reinventava, fazia e se ousava, né? E se permitia, que acho que é a questão mais importante. E aí veio essa oportunidade desse convite. Você não quer entrar em cena? Vai ter um personagem que vai ter poucas falas, logo de início, eu acho justo, né? E aí você equilibra o palco, né? Faz a sinalização, faz toda ela em libras, junto com os atores, se caracteriza, que eu acho que é o mais importante, para fazer o unir útil ao agradável mesmo, não ficar só o intérprete profissional, que a maioria das vezes fica no cantinho, geralmente de preto, e, sabe, fica distante da cena, fica distante do propósito, né, de atrair mesmo, de chamar a atenção da comunidade surda. Então eu fui pra cena mesmo, e foi muito show. Tá sendo muito show. E, por exemplo, esse novo momento agora, pra você, como esse mix, né, de ator e intérprete no mesmo ato, né? Como é que é conciliar isso? Porque, por exemplo, pra gente que é ator e tal, você expressar o sentimento, decorar texto, impulsionar todo o seu processo de criação, cara, é um trabalho danado. Aí você vai associar ainda com a linguagem. Rapaz, não dá uma bugada de vez em quando? Então, treinos, né? Tipo assim, da gente ensaiar, tem vários ensaios, mas o que me chamou a atenção, que eu vou contar por experiência que eu tive, foi justamente essa. Geralmente a gente não quer incomodar, geralmente a gente é contratado, fica no cantinho, mas também porque a gente vê que também não tem aquela aceitação, né? Fica ali, ou o produtor que fala em algum momento, não devia nem ter vocês aqui, vão lá pra baixo, a gente tem essa negociação. Tô contando já no modo geral. E pra cena foi bem interessante porque foi um desafio pra mim, porque teve até o ator, o Fábio Arruda, que estava comigo, tem uma fala comigo, com ele,
em cena, e aí eu estava sempre olhando pro horizonte e interpretando. Aí ele parou, ele tipo assim, para a gravação, tô brincando, mas só no sentido assim, para aí, tô sentindo falta do Gessé olhar pra mim, e esse é o momento meu e dele, então isso é interessante. Aí eu falei, verdade, eu tô muito condicionado à questão do intérprete. E aí, como eu tinha fala, eu estava interpretando, interpretando a fala deles, né, e aí ficava um silêncio. Aí eu... Eita, agora eu que tenho que entrar. Aí, sabe, foi esses ensaios, assim, esse tempo que eu falei, gente, agora eu sou, né? O ator, agora eu sou... Então, preciso ficar esperto nisso. Mas Rapaz, é aquela coisa, você pra jogar futebol, você pinta a grama, pinta todo, lava tudo, limpa, tira o excesso de água que os caras estão fazendo agora e ainda tem que jogar. Tem que jogar. E por exemplo, me fala mais sobre essa peça, ó, Escorial. Né, vai estar em Campo Grande agora, recentemente a gente vai falar também sobre ela, mas é um espetáculo que vem de 1927, um texto de Michel Gelderod, tá? E é dirigido pelo nosso querido e talentoso Breno Moroni, né? Que hoje estaria com a gente, mas ele teve um probleminha de saúde e ele não pôde estar aqui presente. Como que é a criação dessa peça, essa direção tão ativa do Breno e vocês, por exemplo, começaram em Nova Andradina e agora vocês estão vindo para Campo Grande. Como é que é esse bug na memória? Isso, só para entender. Eu e o Breno, né, o diretor, nós somos aqui de Campo Grande e ele tinha contato com essa companhia teatral Corpo Cênico, que está comigo em cena, que é o Fábio Arruda, a Juliana, que também é de Nova Andradina como produtora, e tem o Jorge. Então, a companhia lá tem bem mais, não sei lá quantos anos, mais de 20 anos, porque em 2009... quem deu essa proposta da escolha dos atores foi o Anderson Rodrigues, 2009, com uma peça que eles fizeram. Depois teve essa seletiva, vamos pensar nessa proposta do Escorial, que aí foi passado pro Breno administrar e dirigir. Então foi isso, a gente começou a pensar e aí ele recebeu o convite deles para poder estar indo a Nova Andradina fazer os ensaios bem antes, né, uns meses antes. E aí eu e o Breno saía de Campo Grande para poder ensaiar lá e treinar. E foi muito desafiador e interessante, porque essa questão, assim, dessa dinâmica. Sair daqui de Campo Grande. Sair para ir para lá, e a gente às vezes fazia live também, a gente entrava em reunião ao vivo para poder, não tinha como ir, vamos passar a peça no Meet, por exemplo. Então, ensaio virtual também. Tinha ensaio virtual também. Rapaz, então, quer dizer, a tecnologia ela veio justamente para aproximar mesmo, né? Porque você conseguir fazer um ensaio, uma parte do elenco aqui em Campo Grande, outra parte em Porto Murtinho, e depois vocês fazerem os encontros, e agora estrear em fevereiro aqui em Campo Grande, lá no TGR, né? Isso. Por exemplo, o TGR, quando você fazia suas ações de teatro, você também fez lá? Como é que foi essa construção sua? Não, eu já tive algumas participações que eu fui lá, mas a trabalho para assistir também, mas eu comecei, na verdade, foi no Fulano de Tal. Então, o Fulano de Tal que eu comecei a fazer o teatro lá. E aí a questão da Nova Andradina foi assim, a gente começou lá pelo recurso também, né? O dinheiro só dá isso e vamos fazer a inscrição para aqui, para Nova Andradina. E aí agora, com os outros editais abertos que contempla, e a gente entrou, e aí vamos trazer agora para dia 14 e dia 15 de fevereiro aqui para Campo Grande. E, por exemplo, 14 e 15... essa peça ela tem mais ou menos quanto tempo de duração? Em torno de 55, 15? 50 minutos. 50 minutos. Então vai dar para fazer às vezes várias sessões, porque o TGR é bem, assim, é um espaço massa pra caramba, mas cabe poucas pessoas, em torno do máximo 150, acho que é lá, né? Isso, pouquinho. E aí dá para fazer mais sessões. Então você que tá aí conectado, né, e quer participar, porque às vezes, por exemplo, você ficou curioso, o que eu quero é justamente isso, que você tenha curiosidade. Como é que é essa adaptação, né, de ter justamente um ator e intérprete simultaneamente em ação, né? E você, por exemplo, qual que é a realização que você tem hoje, Gessé Macedo, nesse processo seu de transição, não somente mais como intérprete, mas como ator, como fomentador de cultura? Então, eu vejo quando, às vezes a gente só quer, na minha fala assim, a gente só quer seguir o percurso da vida, né? Mas quando olha pra trás, tem aquele pezinho na arte, na cultura, porque
contando um pouco da minha história, que acho que pouco sabe, como eu cresci no abrigo, e no abrigo a gente vivia de doações, precisava desse contato externo de outras pessoas. E aí tinha a nossa mãe, né, minha mãe que me adotou, e por isso que eu sou a Gessé Macedo, ela conduzia a gente, ou as doações, em forma de cânticos. Então a gente treinava, tinha um grupinho lá, nós crianças, né, e a gente cantava. Aí eu tocava violão, e aí eu tinha esse pé na área artística. Tinha lá perto a Legião da Boa Vontade, que eu fiz violão, teclado também. Então, isso foi apagado por um tempo, não sei porquê, acho que é o percurso da vida. Aí eu saí do colegial e automaticamente já entrei para Libras, que eu falei, gente, eu sempre via eles se comunicando, o grupinho, né, das pessoas surdas, no terminal. E eu falava, gente, que incrível, quero me infiltrar de qualquer forma. E quando eu comecei, não sei porquê, eu falei assim, coisa leiga. Eu falava, eles não vão ouvir, por que eu vou continuar cantando? Por que eu vou continuar com essa parte tocando violão? Mas não, hoje eu entendi o propósito, porque hoje já uni, eu gosto sempre dessa área assim, e adentrei e não quero sair. Eu gosto muito mais, confesso que às vezes do que da área da educação. Prefiro muito mais nesse momento artístico. E uma coisa muito interessante que eu gosto do profissional intérprete, de ser profissional intérprete, essa flexibilidade de estar em tudo quanto é lugar, não só na cultura, na educação, mas no Tribunal de Justiça, vai interpretar para a escola judicial, então tá sempre se atualizando, sempre tô assim, pronto para o que daí vier. Então, esse desafio, assim, se desafiar, cada um tem seu jeito. Meu trabalho, eu prefiro me desafiar desse jeito, mas o meu é ter essa flexibilidade, assim, estar em qualquer ambiente e vamos que vamos. E deixa eu te perguntar, uma curiosidade minha, qual foi o perrengue, assim, mais intenso que você teve, já que você tem toda essa oportunidade de estar em vários lugares? Às vezes deu alguma situação que você fala assim, meu Deus do céu, cara, como é que eu vou falar isso aqui? Como é que eu vou transformar isso? Como é que eu vou interpretar isso? Chegou a ter um perrengue desse assim? Olha, tem bastante até. Tem bastante? Tem bastante, porque assim, por mais que a gente vai com aquele propósito, se concentra, tem vários motivos. E um dos motivos, às vezes, é quando a pessoa, ou o contratante, não passa, seja lá o que for o slide, ou não passa pra gente se inteirar. O briefing. E aí, não sabe, e aí a gente tem que se virar nos 30, e às vezes nem sempre a gente tá naquele dia, acorda pra se virar nos 30, mas a gente dá conta do recado. E aí, às vezes, coisinhas assim que... Ou retorno também, principalmente, essa questão, nossa, eu não tô ouvindo, eu tô achando que eu tô ouvindo, o que tá acontecendo, me ajuda, e a gente sempre... Por isso que precisa do trabalho de 2, de 3 profissionais, porque a gente é pela gente lá, entendeu? A gente tá no palco, ou tá naquele ambiente lá, e às vezes muitas pessoas até hoje não sabem o nosso trabalho, não conhecem como que funciona, então a gente tem que sempre orientar, não, avisa ele lá que podia aumentar o volume, avisa ele que a gente precisa de um retorno, avisa... Então, sempre tá nessa parceria mesmo. Cara, então é uma construção recente. Se é pós-pandemia, tem menos de 5 anos ainda, então o processo do nosso Mato Grosso do Sul se ver hoje incluindo, né, provocando os processos de acessibilidade. E você hoje, por exemplo, o que você falaria para sua criança interior que você agora está revisitando através da arte, através do teatro? É possível então conciliar todo esse processo, começar a viver esse seu novo momento também como ator agora? Não, então, o que eu vou falar pra mim, acho que é possível sim, porque a gente sempre eu já estava lá, né, desde berço, cantando e cantarolando, amo cantar, gosto de cantar, e aí acredito que é a questão da vida, assim, é só aquele tempo de se firmar, acho que financeiramente também falando, né, deu essa oportunidade de estar em sala de aula, porque como eu fiz o curso de Libras, e aí logo mais, depois de 2 anos, me chamaram no local onde eu estava fazendo, você tá apto a interpretar em sala de aula, você aceita? Não fazia nada e gosto do que faço, eu falei, por que não? E aí depois nunca mais parei, já estou nessa área já há 12 anos. 12 anos? 12 anos, Maravilha. É o que eu sempre fiz, não fiz outra coisa não. E aí depois veio essa questão, olha, essa oportunidade, né, que as leis, os editais estão dando, e aí a gente recebe, estão te convidando, você aceita, como que é o orçamento, tem a sua equipe e tal, então vai abrindo essas portas agora, hoje em dia. Então é interessante porque, por exemplo, hoje você criou, você se interpretou num novo nicho de trabalho, né, que são trabalhos extremamente recentes,
e que às vezes você pode ser empreendedor do teu próprio processo, né? Então, como você falou, por exemplo, não, vamos acertar aqui, vamos fazer uma situação ali, porque tem muito isso, o ator também, ele também tem que ser bem empreendedor nessa economia criativa que está se revelando. Hoje, para você, a comunidade de intérpretes, eu não estou falando da comunidade surda, mas a comunidade de intérpretes, ela já se organizou nos seus processos para poder começar a ter mais conquistas? Eu acredito que, por mais que somos a minoria, tanto na comunidade geral, comunidade surda, com os intérpretes, falantes da língua, a gente se organiza assim, no sentido de que cada um acho que entende que é seu espaço. Por exemplo, durante muitos anos a gente ficou condicionado realmente em sala de aula, que era a proposta que davam, e aí muitos ainda se identificam com a sala de aula, quando falam, vamos interpretar um show, vamos descer na boquinha da garrafa lá em cima comigo. Aí tem uns que falam, não, acho que eu não dou conta não, melhor, vamos chamar outro. Então eu acho que tem um espaço, tem aqueles que tem não só em sala de aula para aqueles estudantes, mas tem aqueles que dão curso de Libras. Então tem gente que, eu, Gessé, prefiro não dar aula de Libras, né? Tipo assim, ter essa paciência, né? Então é o perfil, então tem cursos de Libras com professores excelentes, com professores surdos e ouvintes, e aí tem o Gessé e sua equipe, ou são poucos assim que aceita, vamos lá, é funk, bora. Então tem essa questão. Tem mesmo? Porque tipo assim, cara, às vezes o que dá mais trabalho hoje? Você interpretar música ou você interpretar teatro? Olha, acho que não tinha pensado nessa possibilidade, que seria... É que depende do teatro, como eu falei, no caso do Escorial, eu estou contracenando, e se tiver futuras propostas nesse sentido, estamos com uma peça de teatro e queremos colocar você em cena, então são coisas diferentes, são outro tipo de ensaio. Ou, toma aqui o texto, fica ali no canto, então depende, acho que essa questão tipo musical também é o que eu gosto mais também, que dá pra se reinventar. E, por exemplo, por mais que se eu fosse acompanhar aquele cantor ou aquela cantora, sei lá, um contrato de 1 ano, só um exemplo, eu vou interpretar todas as músicas diferentes sempre, entendeu? Eu vou estar naquele dia, aquele negócio, aquele dia eu vou estar mais animado ou não, mas sempre vou estar com aquele mesmo ritmo, não, bora lá, vamos lá, e mesmo decorando a música a gente interpreta totalmente diferente, porque a música, a Libras, ela é viva, a língua de sinais ela é viva, tá sempre mudando. Então, por exemplo, que nem no passado, voz mercê, você aí, sabe, aí a gente vai se adequando, né? Ela é viva, a gente tem empréstimo linguístico de fora também, então sempre a língua sempre tá em movimento. E essa língua em movimento de sinais, hoje a matriz que você tem mais, ela vem mais de externa ou simplesmente Mato Grosso do Sul hoje já tem o seu próprio momento já? Não, então, a questão da língua, dessa estrutura, ela é padrão, ela tem as pessoas que estudaram há muito tempo atrás, tanto é que o foco principal a nível nacional é o INES, o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, entendi, que veio através da segunda família real no Brasil, Dom Pedro II. Então ele tinha um sobrinho e chamou o primo dele, Ernesto Rey, para vir fundar essa escola aqui, esse instituto aqui no Brasil. Então teve essa mistura, essa semelhança dele ser um historiador, e ele o Ernesto Rey é surdo, e aí teve essa mescla. Porém, cada estado que foi formando teve essa articulação de que não, vamos criar aqui, cada um com a sua apostila, com a sua estrutura. E, por exemplo, você às vezes já deve ter participado em congressos nacionais desse momento do Libras, da Libras, né? E aí eu pergunto pra você, cara, é possível hoje, então, você já falou pra mim, viver só nessa arte? Não, porque, por exemplo, os caras falam assim, primeiro falavam pra mim, você é professor? Você é só professor? Pô, me dá uma raiva, né? Então aí vem aquela questão, você é só ator? Me dá outra raiva, tipo assim. Mas, cara, é o que você ama, né? Então, se é o que você ama, é o que você se pertence, e agora? Esse seu coração indo para a arte, como é que é o novo Gessé? Vai ter um tempo só para a arte ou vai começar a fazer essa
conexão fundida mesmo? Não, então meu foco é sempre fazer essa conexão e nunca largar da Libras. Meu foco sempre foi a Libras. Eu sozinho caminhando, tô mexendo minhas mãos, povo, ó, aquele louco lá tá mexendo sozinho as mãos. E eu sempre converso sozinho, converso com as mãos, então, enfim, é uma coisa que eu gosto. Sempre tá assim em movimento e eu nunca parei. Tanto é que quando eu comecei, foi comprar, há muito tempo atrás, 2010, 2012, 2011, é um panfleto de uma pessoa surda na praça, e tinha um alfabeto, ela tava vendendo uma caneta. E aí eu comprei, eu lembro até hoje, eu dentro do ônibus, decorando, cheguei em casa, olhei pro espelho, decorei, depois nunca mais esqueci o alfabeto e o número. Aí eu falei, gente, gosto disso, eu tô gostando, quero estudar mais, me aperfeiçoar, então é só conciliar mesmo essa questão, seja eu em qualquer ambiente da área artística, seja em peças, em teatro, mas nunca pensar no foco assim, não, a Libras não vai me pertencer, não, com certeza ela me pertence sim. E olha que eu não tenho ninguém da família, mas assim, identifiquei desde sempre, não, é uma coisa assim, sem explicação. Eu acho bonito você falar isso, poxa, não tem ninguém da minha família, porque geralmente as pessoas, quando elas se condicionam a buscar interpretar, ou então buscar ser mais a fundo sobre determinado assunto, ela vai mais por atingimento do que por voluntário. E no teu caso você descobriu prazer em ser voluntário nesse processo. Por exemplo, você nas suas redes sociais hoje, como que é a tua linguagem hoje? Por exemplo, cadê o Instagram dele aqui hoje, o meu querido Marquinhos? Né? Lá, Gessé Macedo, como é que tá lá? É Gessé Skyne, mas deixa eu explicar. É Gessé S-K-I-N-N-Y. É Gessé, J-E-S-S-E S-K-I-N-N-Y. Por que é Kine ali? Então, tá certo. O Skyne, não sei, se colocar no inglês é meio que, acho que a tradução é magrelo, magricelo. Que no passado. Foi sacanagem, então. No passado, eu deixei assim, que eu gostei. Não, mas é legal, e tipo assim, hoje, você interagindo com o Fábio. O Fábio Arruda fez até uma propaganda comigo muito grande, até prêmio, né, do Cabelos ao Vento, um beijo pra todo mundo. E aí você, por exemplo, hoje você se posiciona praticamente colocando toda a sua participação nesses grandes eventos. Como que é pra você subir no palco ali? Porque às vezes, por exemplo, eu sei por mim, dá um gelo, você fica tremendo, às vezes você tremendo com a mão, como é que é isso, cara? Dá pra gaguejar sim, com a Libras dá pra gaguejar. Dá pra gaguejar? Porque às vezes você tem um show de 50 mil pessoas, ou o Jota Quest, por exemplo, a gente tava junto lá. É aquele negócio, se não dá um frio na barriga também, não encontra um significado, né? E aí, aqueles primeiros 20 minutos, meia hora, que tá naquele show, a gente vê aquelas pessoas, dá aquele frio, apesar que vai ter só algum ou outro te olhando. Mas mesmo assim, você tem aquela sensação que tá todo mundo te olhando. E ainda mais quando o artista vem pra perto. Nossa, é verdade, eu já vi. Aí lascou. Mas assim. Lascou? Não, lascou porque dá daquele nervosismo. Dá uma emoção, né? Dá muita emoção. Eu gosto bastante. Caramba! E eu vejo que você tá preparado para esse processo e leva com tranquilidade. Às vezes queima a luz em cima do intérprete, aí você tem que sair pra luz. Cara, é muito dinâmico isso. E pra você, por exemplo, hoje, o que você falaria para quem está querendo também migrar para essa profissão intérprete Libras? O que é necessário, fora esse desprendimento que você acabou de falar que você teve? Então, acredito que é aquela questão. Às vezes as pessoas me perguntam, é fácil, é difícil, quanto tempo demora? Eu acho que vai da pessoa, né? Porque tem uma estrutura, uma gramática totalmente diferente do português. E começa com a Libras mesmo, a língua dos sinais, começa com esse processo linguístico, e aí a pessoa vai ver o perfil dela. Será que eu me enquadro aonde? Começa em sala de aula? Você acha que eu consigo interpretar as 15 disciplinas que hoje em dia existem, inglês, espanhol, e vem geografia, vem física, entendeu? Aí você vai começando aos poucos, mas assim, sempre tem uma equipe, sempre tem um centro de atendimento à pessoa com surdez, então sempre a base começa ali, dessas pessoas, esse amparo, né? Você não vai ficar desamparado. O bom é você pensar o que você quer mesmo. Você gosta da área artística, mas até que ponto você consegue interpretar uma música rápida, devagar. Agora essa música é a negociação. Essa música é mais calma, deixa eu ir. Essa música é mais rápida, é o meu perfil, entendeu? Eu prefiro música mais rápida, eu sou mais agitado, acho que eu descarrego na Libras também, minha ansiedade. Então, eu prefiro. Aí quando vem romance, alguma coisa
né, que demora um pouco mais, aí eu fico, tá bom, vamos lá. Então vamos lá, aqui devagar. Vem pra cá. Não, mas aí que mora, aí que tem essa questão da estratégia, porque por mais que aquela letra, aquela palavra tá demorando demais, você não pode fazer um sinal seco, né, porque a gente fala que cada palavra na Libras é um sinal. Então não vou fazer um sinal seco e acabou pronto e a música tá lá acontecendo. E aí você tem que também trazer essa parte artística, elaborar. Tem tem a palavra certa vernacular, que é o visual vernacular, que é justamente isso, essa questão poética que a gente atribui para Libras e traz essa emoção para fora. Então é toda aquela esquematização de transparecer não só em palavras, não só sinal, porque a Libras não é só sinal, é no corpo também. Então, só um exemplo, se o pássaro, que é na Libras, o pássaro é assim, por que não incorporar numa música o pássaro? Você ser o pássaro, entendeu? Então a gente tem que trazer pro corpo também. O corpo tem que estar em movimento. Que legal, muito bom. Eu fico cada vez mais admirado, sabe? Porque, por exemplo, a gente tinha uma proposta e aí de repente foi mudando a proposta e o conteúdo é muito rico, muito bonito. E me fala mais sobre essa peça que você vai interpretar um novo voo agora. Como é que é o roteiro da peça? Fala pra gente poder já deixar organizado também o momento jabá, né? Acho que agora é isso, é verdade. Então, a gente estará dia 14 e dia 15, aproveitando que ele falou, dia 14 vai ser às 7h30 da noite e no dia 15 vai ser às 9 da manhã, vai ter apenas esses dois momentos, que acho que foi o que deu pra fazer, essa negociação e pra começar também, né? E aí a gente vai estar em peça e aqui em Campo Grande, no Teatral Grupo de Risco, e a proposta é o Escorial. A gente fez essa adaptação porque vai acontecer, o contexto é meio aquela questão assim, num hospício, vai ter um cenário, então vai ser assim, vai lidar com loucos, lidar com mentes de pessoas que tá pensando estratégia para sobreviver, vamos dizer assim. Então essa estratégia, dessa questão assim de vocês perceber, e tem que ficar ligadão, porque eu mesmo quando tava começando, tem umas trocas, uns relances que você fala assim, nem percebi, mas tem que ir lá para assistir, e juntamente com o monge, que seria eu, fazendo a questão da Libras, e os próprios artistas também, os atores, tá aprendendo Libras também, porque tem um momento que eu falo assim, não, essa frase, essa parte dá para eles fazer muito bem em Libras, e aí eu já passei, a gente tá ensaiando, porque aí eles entram fazendo Libras também, e aí eu fico um momento que eu fico, não, que bom, a gente vai se adaptando, né, não é só eu que vou trazer a Libras o tempo todo. E aí é muito interessante que quando a gente apresentou em Nova Andradina, teve um grupo de surdos que foram assistir, amaram, se sentiram pertencente ao lugar, né, ao ambiente, porque tinha pessoas que falantes da língua, a questão de eu estar em cena e eles poder contemplar, não ficar naquele negócio, olha pro intérprete, olha pro ambiente, né, olha pros atores. Então eu estava lá o tempo todo juntinho, grudado com os atores, sendo ator também, e isso que é importante. Cara, que legal! E, por exemplo, eu vejo com muito carinho, porque essa troca é necessária. Você aprendendo no teatro e as pessoas aprendendo uma nova língua, né? E, por exemplo, eu quero entrar em contato com o trabalho do Gessé. Então é @GesséSkinny, né? Você está interpretando esse processo. E com o ator novo agora também, gente. Olha, então, por exemplo, tem o grupo cênico já tem também um Instagram próprio, como é que... Não, ele tá quase sendo criado, que é pro Escorial mesmo. Uhum. Então, acredito que de hoje pra amanhã a gente já consegue liberar algumas fotos. Já, na verdade, foi criado, mas tem que jogar, se adequar, mas logo em breve. Vai estar à venda no Simpla, uma coisa que é importante. A gente resolveu abrir essa questão das vendas, o valor é R$20, e R$10 é meia. Mas esse meia é simbólico. Se você não tem condições, mas quer ajudar de alguma forma, então tem essa meia para ajudar por R$10, por exemplo. Então tem essa questão de 20, se você tem condições ou pode nos ajudar com 20, porque a gente está começando agora, né, essa questão do recurso, tá nascendo lá no interior, então vai ser bem interessante. Cara, legal. Então, olha, para você que tá conectado aí, galerinha, fique esperto, né? É só seguir então ao Curial, vai ser agora com o Gessé, dia 14 e 15 de fevereiro, e sim, busca lá no Simpla, né? Vai lá no TGR também, no site do TGR, no @ do TGR lá, para você poder às vezes se conectar também com essa arte maravilhosa e essa troca de linguagem, que eu acho que é o grande fascínio dessa peça do Alcolumbre
para você poder trazer aqui com a gente uma peça de 1927. Eu fiquei impactado com a data. E agora também vai ter novos editais para ela poder rodar o estado de Mato Grosso do Sul inteiro, não é isso? Isso, e aí o Breno, nosso diretor, que é, nossa, excelente, tá? Ele na verdade, o que me trouxe para perto dele foi já essa questão dele já ter esse contato. Ele sabe Libras, obviamente ele não é intérprete, mas é porque ele, como eu falei, no Instituto Nacional de Educação dos Surdos, ele ele se formou em teatro lá no Rio de Janeiro. Caramba! E aí ele trouxe essa proposta para cá e ele sempre teve esse contato. Os pais são da área da saúde, porque a mãe é enfermeira, então ele ficou muito tempo na PAI, ele ficou 1 ano e meio dando aula para o SMAC, pro SMAC não, para pessoas cegas. Então ele sempre teve esse contato. Quando eu encontrei ele, foi na semana do circo. Então, e aí no começo, quando eu falei assim, eu cheguei lá, falei, não, agora eu vou interpretar. Aí ele mesmo, não, deixa que eu faça abertura em Libras. Então, assim, isso me chamou muito a atenção, porque ele tem essa preocupação. Então, o fato da gente estar com ele e a gente, né, dar essa credibilidade e estar junto, somando, né, eu falo que eu sempre estou somando. Então, ele é incrível, porque ele já tem esse saque, assim, não, vamos fazer isso porque, né, eu já estudei, ele foi fazer arte terapia também lá na Europa também. Sim, então, nossa, ele tem uma bagagem muito grande. Então, por isso que ele é o diretor que sabe, que tá entendendo o que tá acontecendo, porque ele sempre teve muito mais que eu, né, antigamente, pra, assim, a par da questão da acessibilidade, da comunidade, da cega, da surda. Maravilhoso. Então, galerinha, ó, fique esperto, o convite tá feito. Dia 14 e 15, Escorial, beleza? Né, o nosso querido Breno Moroni não pôde estar aqui com a gente, mas um beijo, um abraço para você, um beijo também pro Fábio Arruda, grande parceiro de trabalho. E para você que tá conectado aí, busque mais sobre essa história, sobre a linguagem e também sobre esses talentos maravilhosos do nosso Mato Grosso do Sul, beleza? Um beijo, um abraço para você. Se você puder seguir a gente nas nossas redes sociais, @OAlexFigueiredoMS, claro, na nossa nave mãe, @MediaMax. Um beijo, um abraço para vocês e até a próxima. Um pouco.